eu vejo de forma muito positiva, porque boa parte dos periódicos indexados na coleção Saúde Pública são periódicos já indexados nas coleções de países, com apenas 2 exceções. Então, são periódicos que já seguem os critérios Cielo de acordo com as determinações das coleções de países. Então, principalmente, eu acabo de fazer um estudo sobre o percentual, exatamente para trazer dados para essa reunião, sobre o percentual de periódicos da coleção Saúde Pública que cumpre as determinações e as práticas de ciência aberta. Nós temos na coleção Saúde Pública um número bastante elevado de periódicos do Brasil. E eu devo dizer que os periódicos do Brasil são os que mais estão se adequando às normas de ciência aberta. Então, por exemplo, a quase totalidade dos periódicos do Brasil, principalmente da área da saúde, né, que são exatamente os da coleção Saúde Pública, já declaram que aceitam pré-prints. Então, não tem nenhuma restrição quanto a pré-prints. Boa parte deles já são favoráveis à disponibilização dos dados de pesquisa de forma aberta e incentivam os autores a depositarem os dados abertos. A maioria deles já exigem o ORCID dos autores, a maioria deles já usa licença CC BY. E o único, critério que ainda os autores têm uma certa resistência é quanto ao uso da avaliação por pares informada. Quanto aos periódicos dos outros países, eles ainda estão demorando um pouco e alguns deles, o que eu encontrei na pesquisa, é aquela situação, não é que eles não aceitam ou a posição é negativa, não, eles simplesmente não se posicionam, ou seja, eles ignoram totalmente as práticas de ciência aberta. Então é nem sim nem não. E tem alguma coisa nas instruções aos autores? Não, ainda não tem. Então é necessário, acredito eu, uma posição um pouco mais forte por parte das coleções de países em incentivar os seus periódicos a tomar uma postura com relação às práticas de ciência aberta, ou seja, declare nas instruções aos autores, você é contra ou a favor, mas eu acho que aquilo que não pode, não seria saudável permanecer é na indefinição, nem sim nem não, a gente não menciona nada, se aceita pré-print, se não aceita, se deve depositar os dados ou não. Então, eu acho que talvez o bom exemplo dos periódicos que já se posicionaram deveria incentivar os outros a tomar uma posição e declarar isso abertamente nas instruções aos autores. Uma outra forma de fazer isso talvez seja, a cada 2 anos os editores devem atualizar as suas instruções aos autores. Então, talvez ao atualizar as instruções aos autores, talvez eles resolvam colocar alguma coisa com relação às práticas de ciência aberta. Bom, já que estamos atualizando, vamos incluir... Às vezes é só uma questão de, se tiver uma oportunidade de mudar, vamos mudar para uma forma mais inclusiva da ciência aberta, é o que eu quero dizer. Eu devo dizer que, como, coordenadora da coleção Cielo Saúde Pública, a comunicação com os editores é um pouco difícil, porque muitas vezes a gente não obtém resposta. Na hora que a gente manda um e-mail, por exemplo, dizendo, olha, tem um pequeno atraso na sua coleção com relação à coleção de país. Então, você vai ver na coleção de país, a revista está atualizada, e na coleção Saúde Pública existe um atraso, né? Então, não que a revista esteja atrasada, ela está atrasada apenas na coleção Saúde Pública. Então, eu acredito que seja uma coisa simples de solucionar. Porém,
às vezes os editores nem respondem. Então, uma vez mais, eu acho que isso cabe às coordenações de país de incentivarem, então, os seus periódicos a adotar essas práticas. Agora, eu acho que muitas vezes ações de educação ou de conscientização, tanto dos editores quanto dos autores pareceristas. Então, se você, por exemplo, promove ações como cursos, como webinars, que nem os webinars que foram feitos antecedendo a conferência Cielo 25, eu acho que esses webinars que aconteceram foram extremamente enriquecedores e elucidaram muitas práticas que talvez os editores tivessem dúvidas a respeito. Outra coisa que o Cielo também foi muito ativo durante a pandemia é no sentido de realizar pequenos eventos. Por exemplo, eu me lembro de um sobre ciências humanas, então a ciência aberta nas humanidades. Então, trazendo experiências bem-sucedidas de editores que passaram a adotar práticas de ciência aberta para compartilhar as suas experiências no uso dessas práticas e talvez influenciando de forma positiva os editores. Agora, talvez, por exemplo, a ABEC, né, que sempre está muito próxima ao Cielo, disponibiliza, como o professor Sigmar mencionou hoje na abertura da conferência internacional, ele mencionou que a ABEC tem cursos de formação de pareceristas, cursos para editores. Então, em todos esses cursos se mencionam as práticas de ciência aberta, as vantagens que poderiam trazer para os editores, no sentido de facilitar, buscar pareceristas e uma série de outras vantagens. E eu acho que esta talvez seja uma forma mais bem-sucedida, né, de você tentar mostrar, não, olha, mude porque é obrigatório mudar, mas mude porque isso trará benefícios a todos, tanto na gestão do periódico quanto para a comunidade científica daquela área. Então, foi feita uma pesquisa, eu até mandei mensagem para todos os editores da coleção Saúde Pública para que eles compartilhassem os dados de quais são os canais de redes sociais, quais são as mídias sociais que eles têm para divulgar, né, a presença dos seus periódicos online. Então, alguns deles talvez já tivessem respondido para as coleções de países, e aí então o Alex ia verificar essas presenças, né, essas respostas que tinham sido. Então, por exemplo, a revista de saúde pública da Espanha, né, como é que chama? Saúde Pública de Espanha. Talvez já não respondeu para a coleção Saúde Pública, mas talvez já tivesse respondido para a coleção Espanha. Então a gente poderia compartilhar esses dados. Mas das revistas de saúde pública, a MEDIC não respondeu e a Revista Pan-Americana de Saúde Pública respondeu. Então esses dados foram encaminhados para o profissional que ia fazer a análise, digamos, altimétrica desses dados. Agora, eu considero e eu sempre aconselho, quando eu vou fazer a avaliação de qualquer grupo de revistas do Brasil, de outros países, a gente sempre frisa muito, olha, você precisa ter um plano de marketing, você precisa ter um plano de disseminação da sua revista nas redes sociais, porque é isso que vai trazer mais leitores, mais submissão de artigos. Agora, dizer que a coleção Saúde Pública tem uma estratégia nesse sentido, eu devo dizer que não, exatamente por causa do caráter talvez híbrido dos periódicos que pertencem a uma coleção de país e não são exclusivos da coleção Saúde Pública, com exceção de dois, a MEDIC e a Revista Pan-Americana. Então, mas se houver alguma sugestão, alguma coisa que a gente possa fazer nesse sentido, eu estaria sem dúvida totalmente aberta.